Amém. Continuando a série de Efésios, a gente vai dar continuidade, fechando o capítulo 5. Quantos estão gostando da carta de Efésios, da série de Efésios? Gente, tá acabando. Estamos indo pro capítulo 6. Último capítulo, passou muito rápido. E aí a gente vai ver hoje o 15 até o 21 para encerrar o capítulo 5, tá? Mas antes, como a gente sempre faz, queria dar uma recapitulada aqui do que a gente viu até agora, né? No capítulo 1, a gente viu sobre as bênçãos espirituais. Quantos lembram das bênçãos espirituais em Cristo? E aí, ainda no capítulo 1, a gente viu sobre a oração de Paulo, a oração apostólica de Paulo, uma oração prática de fé que nós temos que fazer todos os dias. E aí, no capítulo 2, nós falamos, Paulo ele começa a destrinchar um pouco de uma das bênçãos espirituais, que é a redenção, a salvação, no capítulo 2. E aí, meados de capítulo 2 para frente, a gente começa a ver Paulo expondo o propósito eterno de Deus, a relação do que é a vontade de Deus. E é muito interessante, né? Porque aqui a gente discutiu muito de que a gente às vezes pensa no evangelho solo. É você no centro. O maior interesse de Deus para sua vida é você no centro. É você ser feliz, é você ter bonança, é tudo dar certo. Mas é interessante, porque quando Paulo começa a destrinchar a respeito do propósito eterno de Deus, ele gasta mais versículos falando a respeito dos outros do que da gente, né? Não sei se você reparou nisso. Mas aí, a partir de meados do capítulo 2 até o 3, né, 3:13, a gente pode colocar de repente até o 21, ele vai tratar ali sobre esse propósito eterno, né, que é a relação Israel e igreja. E aí a gente até discutiu, né, pô, tô aqui, Gabriel, tô sem emprego, tô passando por dificuldade, por que eu tenho que me importar com Israel e com a igreja, com os propósitos eternos de Deus? Não tem sentido essa palavra. O culto hoje tá sem graça, porque a gente veio aqui e trouxe Israel quando eu tô passando uma necessidade. Então, mas é porque Deus te chama para olhar além de você. Amém? Porque Jesus também teve dificuldade, Jesus teve muitas coisas, mas como a gente aprendeu até no capítulo 4, mesmo nas dificuldades, ele olhou para o outro. Ele nunca olhou para si. Então isso é um prelúdio, um preparo. E aí no 14 até o 21, ele vai falar sobre uma oração, mais uma oração apostólica do fortalecimento do homem interior, que nós também vimos. Aí no capítulo 4, a gente começa com a fé prática, como a gente falou no início da carta, que assim, é uma carta que ela é dividida em duas partes, por isso que ela é uma carta muito completa. Ela traz o propósito eterno de Deus, a vontade que Deus no céu tem, a partir do 21, do capítulo 1 até o 3:21, e aí a partir do capítulo 4 ela começa a trazer como nós temos que viver diante disso. Então ela traz o propósito eterno de Deus, e por causa do propósito eterno de Deus, agora nós vivemos assim. A gente repetiu isso muitas vezes, toda a ministração repetindo, porque o cristianismo é assim, é repetição. Tem gente que quer coisa nova, mas não, o cristianismo é isso, é repetição. A Bíblia não muda, não se atualiza, não é nada disso, não existe isso. A Bíblia vai ser a mesma até o fim, só que o problema é que, conforme a gente vai ler no dia a dia, você muitas vezes esquece até o que você leu. Por quê? Porque é necessário repetição, é repetição. Então a gente vai falar aqui 372 mil vezes, até isso cravar no seu coração. Amém? Não é por falta de entendimento, não, mas é porque foi a maneira que Deus escolheu que o nosso cérebro funcionasse. Lembra como ele falava para Israel? Inculca na cabeça dos filhos. O que é esse inculcar? É a repetição. É fale. Fale uns para os outros. Fale. Fale 1, 2, 3, até entrar no coração, se tornar revelação e se tornar prático. Esse é o único jeito. Repetição. Você pode repetir repetição? Repetição. Repete, então. Repetição. Isso aí, é nessa pegada mesmo. É esse mesmo. E aí, a partir do capítulo 4, ele vai começar a falar sobre unidade, né? Vai falar sobre os dons espirituais em Cristo, vai falar também dicas, ó. Dicas é bom. Fala sobre mandamentos práticos da vida cristã, para fugir da imoralidade, se despir do velho homem
e revestir-se do novo homem, não participar das obras infrutíferas da carne, como a gente viu aqui no capítulo 5 e uma parte do 4, aí depois ele cai aqui no conselho final a respeito dessas práticas, né, que é o final do capítulo 5. Então, isso é muito importante. A gente vê que Paulo ele traz uma perspectiva pessoal, mas ele também traz uma perspectiva de unidade. Porque o ministério da reconciliação de Jesus, ele não é só pessoal para você, na sua guerra interna, na sua batalha contra o pecado da murmuração, contra o pecado da imoralidade, você vencer. Não, para que nós cheguemos à plenitude de Cristo, nós precisamos aprender a viver em unidade. Não existe cristianismo individual. E como que a gente sai do individual? É quando a gente para de olhar para nós mesmos. É quando a gente para de olhar para nós mesmos. Eu já disse isso algumas vezes também aqui, aproveitando que hoje é ceia, dando a deixa mais uma vez. Jesus, quando ele estava na mesa e ele deu o pão, ele deixou de comer para servir. Então, ele não deu uma parte do que ele estava comendo, nem estava junto na mesa para nos acalmar. Sabe aquele? Calma, não. Ele deixou de comer para nos servir. A notícia hoje é que ninguém vence Deus em dar. Amém? Porque é parte da sua natureza. Não importa o que você esteja passando, o que tenha acontecido, ninguém vence Deus em dar. E o que precisava ser feito já foi feito, e até hoje Ele dá. O que Paulo nos exorta é: tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo. E que sentimento que havia em Cristo? Dar. O dar é o 1 Coríntios 13. É o amor paciente, que não se ofende, que não espera nada em troca quando dá. Esse é o amor de Cristo. Tem uma lista, aí você lê lá, vai ter uma lista muito grande. Então assim, a gente como igreja, a gente tem um problema sério com unidade. Se uma pessoa não manda um WhatsApp, já é motivo de crise existencial para sair da igreja. Só que Jesus, quando ele fala em 1 Coríntios 13 desse amor, esse amor é para o que não envia o WhatsApp e esse amor é para que não recebeu o WhatsApp. Amém? Vocês estão entendendo? Não existe vitimismo no cristianismo. Sabe por quê? Porque o que Cristo fez na cruz e o que Ele faz até hoje por mim e por você não é motivo nenhum para você não perdoar, para você não se submeter ao outro. É o mínimo que você pode fazer. Todas as vezes que você tiver dúvida de perdoar alguém, lembra do que Cristo fez por você. Porque o que você fez com Ele e o que Ele fez por você é uma comparação muito mínima comparado com o que nós temos que fazer com os outros. Tem gente que fala, pô, mas dói ser traído. Dói ser traído. Mas quantos aqui querem ser parecidos com Jesus? Jesus foi traído. Então é mais fácil você falar assim: eu não quero isso, eu não quero esse evangelho, eu não quero essa vida, eu não quero amar e quero viver do meu jeito, do que você dizer que você quer, né, tipo o evangelho, não, eu sou cristão, mas viver uma vida que não condiz com isso. Se você entrar nesse lugar de dizer que é cristão, que ama o evangelho, mas não vive uma vida que condiz com isso, você é um morno. Nós somos os mornos.
aqueles que é dito lá em Apocalipse, que Deus ele sente, né? Então assim, Deus ele é um Deus de amor, de misericórdia até para os mortos. Mas é interessante que a gente precisa prestar muita atenção na forma como a gente vive a verdade. Eu tive uma experiência assim, que quando eu era adolescente, eu lembro até hoje que eu não tinha muitos amigos, assim, eu tinha, na verdade, os meus grupos de amigos, esses meus amigos, tipo, sumiram da minha vida, assim, e aí eu comecei a ficar muito bravo, falei, mano, meu Deus, tô sozinho aqui, olha o que esses caras fizeram. E eu tava lá na igreja, nos jovens ali, tipo, não tinha amizade com ninguém. Talvez você imagine a história assim, ai não, Gabriel, Deus fez, né? Deus foi lá e enviou os jovens, eles foram na sua casa, com flores, né, com uma caixa de chocolate escrita você é especial, e deram para você, aí você se misturou ali, olha onde você tá hoje. Não foi assim. Foi um dia que o Espírito Santo tocou no meu coração e eu fui até e me abri, falei, tô passando por isso, posso andar com você? Pode. A partir daquele dia eu fiz meus melhores amigos, alguns deles não estão mais em Cristo, mas aquilo abriu uma porta para que eu gerasse outros amigos e multiplicasse. Foi ali que eu entendi que eu não preciso ser uma pessoa vitimista que fica tristinha quando alguém não me manda uma mensagem no WhatsApp. Sabe por que não? Porque o amor que excede todo entendimento de Deus na minha vida e do que Cristo fez na cruz já me supre. E Ele me supre para que eu possa transbordar para outros. Sabe por que Cristo não deu nada na mesa? Sabe por que Cristo não comeu na mesa? Porque Cristo é homem perfeito. Cristo é satisfeito em tudo. Ele é suficiente em tudo. Então ele não precisa que alguém mande uma mensagem no WhatsApp para ele ser mais feliz. Porque ele já tem o amor do Pai. Ele já tem o amor do Espírito. A palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, irmão, você hoje aqui, você quer ser um crente maduro? Quer mesmo? O crente maduro é o que é satisfeito e sabe entregar. Sabe o que é ficar sem comer. Sabe o que é servir e ser o último a comer. E ainda estar satisfeito. Esse é o crente maduro. Porque Cristo está criando e nos levando para o caminho para isso. Para dar, para entregar. Quando você prega o evangelho, você está o quê? Entregando. Quando você discipula, você está o quê? Entregando. Quando você perdoa, você está o quê? Entregando. Então esse tema, ele é crucial na nossa história. Como Igreja Missão São Paulo. Então você precisa parar de ter essa mentalidade de querer receber, porque você já recebeu, entendeu? Talvez na sua vida foi pregado que você precisa de mais alguma coisa. Não, você não precisa de nada. O que você precisa, você já tem. É a partir do que você tem, que você é e faz. Então tem muita gente que tem essa dificuldade, sabe, essa dor. Nossa, ele não te chamou para a festa. Porque ela ainda tem isso dentro dela. Ela não tem esse amor que Jesus, sabe? Jesus é esse amor que preenche o coração, esse amor que penetra lá nas entranhas a ponto de você olhar até para aquele que te trai e te chamar de amigo. Porque foi isso que Jesus fez. Ele chamou o que traiu de amigo. Aí quando a gente olha para isso, a gente fala, nossa, você está tão longe de mim. Jesus é o cara. Aí quando alguém ofende, a primeira coisa que a gente faz é, eu não sou Jesus, só Jesus perdoa. Mas esse não é o caminho que Ele quer nos levar. Irmãos, Ele quer que você desfrute do amor dEle e da paz dEle. Você ficar ofendido com o irmão é um sintoma. É um sintoma de uma doença que se chama falta de recebimento do amor do Pai.
Você percebe como não é uma coisa assim, um Deus distante, que só fica lá, você tem que fazer, você tem que ser, não. É um Deus que se entrega. Aí por causa do que ele se entregou, você se entrega pro outro. É só assim que é. Aí Gabriel, mas você fala isso aí 20 mil vezes, eu vou falar 20 mil vezes mesmo, né? Porque o objetivo bíblico da igreja pro Espírito Santo é isso. É unidade. Enquanto a gente não chegar em verdadeira unidade, cancela. Cancela avivamento, cancela a volta de Jesus, para de cantar. Nosso coração queima, esquece? Não canta não. Enquanto não tiver unidade, Jesus não volta. Jesus volta para uma igreja madura, irmão. E uma igreja madura tem unidade. Por que você acha que Paulo gasta todo o tempo aqui, né? Quando a gente vai ler no versículo aqui, o tema vai ser unidade. Quando Paulo fala no entristecei-vos do Espírito Santo, antes disso ele está falando do relacionamento com o irmão. Quando você fala mal do irmão, você entristece o Espírito Santo. Quando você não quer perdoar o irmão, você entristece o Espírito Santo. Então é isso, é dar, é entregar. Só que não é um entregar vazio, é o entregar de um homem perfeito. Homem perfeito é homem satisfeito. Lembra quando Paulo fala lá, acho que em Filipenses, né? Todo posso naquele que me fortalece. Frase de adesivo de carro, de nova empresa, tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes disso ele fala, sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco. Sabe por que Paulo está falando? Ele está falando assim, no muito, eu sou satisfeito. No pouco, eu também sou satisfeito. Mas o motivo de Paulo ser satisfeito é porque ele recebeu uma bomba. Sabe uma bomba nuclear, assim? De amor. Você sabe o que é um homem perseguir a igreja, matar mulheres, crianças, filhos, pais, mães? E do nada recebeu uma luz assim no meio do deserto, enquanto estava indo fazer isso. Receber uma graça tão grande que, assim, pela lei, o que Paulo merecia era morte, era apedrejamento. Deus que está aqui, nossa, caramba, ele não está só contra mim na mente, ele está contra mim, ele está acabando com a minha obra, ele está me perseguindo. Que ele fala, Paulo, porque você me persegue, Imagina, Paulo tá ali, não, eu amo a Deus, eu sou um cara bom, do nada Deus vira, mano, você tá me perseguindo. Imagina a sensação de Paulo, cair no chão lá, morto, assim, fala, meu Deus, o que tá acontecendo, o que eu sou, onde eu estou? Ele recebeu uma bomba atômica da graça, irmãos, e do amor de Deus. Por isso que Paulo tem capacidade de amar, por isso que Paulo tem capacidade de perdoar, por isso que Paulo tem capacidade de ser unido na igreja, de pensar mais nos outros do que nele. Então talvez alguns aqui precisem dessa experiência e eu oro para que você tenha. Eu oro para que um dia você esteja lendo a sua Bíblia, como um dia eu estive, e aí leia um texto, aquele texto salte aos seus olhos, e aí cai em si e você perceber, ele me ama. E esse amor preenche o seu coração a ponto de você estar plenamente satisfeito, não precisar mais da aprovação das pessoas, não precisar mais do afeto das pessoas, mas não ser mais um quero, mas ser mais um dá, porque é pleno em todas as coisas. Qual que é o casamento perfeito? O casamento perfeito é o que o marido dá e o que a mulher dá, mas o marido só pode dar e a mulher dá, sem ganhar em troca, se ele for satisfeito em todas. Não tem outro jeito. Esse é o único jeito. Ser satisfeito em todas as coisas, por meio de Cristo. E aí a gente vai precisar entender que as coisas dessa vida, elas parecem saciar. As coisas dessa vida, eu receber um e-mail, eu receber um WhatsApp, eu receber uma visita, eu receber um oi, eu receber um buquê de flores, eu receber uma roupa nova, o ter os amigos em casa. A gente acha que essas coisas são as coisas que nos saciam. Mas quando
você ter um encontro com Jesus, você vai perceber que Jesus sacia mais do que isso. Eu tô falando isso para equipar mesmo, porque vai ter época na sua vida que ninguém vai mesmo. E às vezes é Deus fazendo isso para te mostrar, para te ensinar coisas. Vai ter etapas na sua vida que amigos vão te trair mesmo. E você vai achar que é o diabo. E não vai ser ele não. Vai ser Deus. E você vai precisar estar preparado. Porque o objetivo de Deus é que você esteja satisfeito nele, para que possa entregar satisfação para outros. Esse é o objetivo dele. E é simples, tá? Essa é a paz que excede todo entendimento. A paz que diz: ninguém veio, mas Deus veio. Ninguém esteve, mas Deus esteve. Não deu certo, mas Deus está. E isso é o que me sacia. Esse é o homem perfeito. De Efésios 4. Esse é o homem perfeito. Essa é a mulher perfeita. Quantos querem isso? Eu quero isso. Paulo disse: eu corro. Não falo como alguém que já alcançou. Mas falo como alguém que está correndo. Vamos correr junto? Até chegar? Esse é o objetivo. Amém? Então aqui, a partir do 15. Portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vou repetir essa última versículo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Quanto mais você fugir da unidade, mais ela vai correr atrás de você. Quanto mais você lê a Bíblia achando que é sobre você, mais Paulo vai falar que não é sobre você. Quanto mais você correr falando assim, não, o ápice da minha vida, o ápice, a felicidade, aquele momento utópico, cada um tem o seu. Alguns meios distorcidos, alguns certos, alguns meios distorcidos. Algum tem aquele ápice, né, Juninho? Aquele anseio de Nova Jerusalém. Não, eu quero ver a Nova Jerusalém. Eu quero ver Jesus, eu só quero ver você. Alguns estão nessa, outros ainda estão meio na infância, né? Estão naquela coisa. Não, o ápice para mim é não ter problema. O ápice para mim é ter um cargo na empresa. O ápice para mim é ter um carro. O ápice para mim é ter um emprego. Né? Alguns ainda estão aí, mas estão crescendo. Cada um tem a sua utopia, o seu momento de êxtase. Você já se perguntou qual que é o seu? Qual que é o momento da sua vida que você fala assim, nossa, esse é o ápice da minha vida? Eu me imagino numa cadeira velhinho, tipo Billy Grace, Coquins, quem é disso? Tipo Billy Grace, que ele dando seu último depoimento assim. Jesus, só estou mudando de endereço. Sabe? Que nem esses caras que terminaram assim. Geralmente a gente que é mais doido, assim, a gente tem essas visões assim do futuro. A gente quer essas coisas, a gente simula assim. Mas é interessante que às vezes até Deus quer um pouco essas coisas dentro de nós. Porque percebe como até às vezes das nossas utopias, a gente imagina que no final... o ápice da nossa vida vai ser a gente, eu conquistei, eu fiz, eu cheguei. Mas o ápice que a Bíblia nos mostra muitas vezes é o outro, sempre tem o outro envolvido. E no ápice da nossa vida, a gente nunca consegue imaginar a igreja junto, né? A gente sempre imagina nós mesmos, porque somos solteiros, e geralmente os pais imaginam os filhos, né? Tipo, os filhos, o filho lá, casado, crente,
poder de Deus, tem dons, missionário, mas nunca se imagina na família, nunca se imagina todos ali sujeitando-se uns. Já pensou isso no seu momento utópico? Nossa Deus, o meu anseio é eu me ver no final da minha vida, eu e a minha esposa se sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Você já pensou nisso? Eu nunca pensei nisso na minha vida. Porque a gente sempre pensa na gente. E aí você tem que tomar cuidado para não se ofender com Deus. Porque aí quando ele der o final, talvez o final não seja o que você espera. Então que o Espírito Santo ele nos leve a esse lugar de entender a vontade. Paulo ele fala aqui, portanto estai atentos, no versículo 15, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Paulo está dando um alerta. Você pensa que eu dei a introdução, não tem nada a ver com o texto, tem tudo a ver com o texto, gente. Paulo está dando um alerta, está falando assim, que procedimento vocês estão vivendo? Vocês precisam olhar, vocês precisam se autoexaminar, porque existem alguns procedimentos, algumas formas de andar. As formas de andar do tolo e as formas de andar do sábio. Aí ele fala aqui, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus, irmãos, isso nós não temos dúvida. Essa pregação dos dias estarem maus talvez seja a pregação mais fácil da terra, porque é só citar os dias maus, já vai vir uma lista aí na sua cabeça de tudo, assim, tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, tudo que aconteceu essa semana, tudo que está acontecendo hoje. Os dias são maus, você faz até assim, né? Os dias são maus. Isso é muito claro pra gente. Mas o que Paulo está falando pra gente aqui é não enfatizar os dias maus. Ele está falando para você aproveitar, para você ser prudente. O dia mau vai vir? Vai. Inevitavelmente? Sim. Mas ele está falando que existe um procedimento diante do dia mau, que é ser prudente, andar no caminho sábio. Mas que caminho é esse, afinal? Ele diz, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Paulo está falando aqui, por isso que é interessante a gente ler toda a carta como a gente fez, porque a vontade do Senhor que Paulo fala aqui é tudo o que nós vimos antes. É tudo o que nós vimos antes. Esse entender a vontade de Deus não é aquela coisa tipo assim, eu vou casar, deixa eu orar aqui, aí eu vou pedir um sinal para Deus, porque eu quero seguir a sua vontade. Se uma pomba pousar na minha janela amanhã, às 2h da tarde, é porque é para eu casar. É a vontade de Deus. Não é isso que Paulo está falando. Paulo ele está falando da vontade soberana de Deus. Existe uma vontade de Deus, irmão, que você não precisa ficar caçando. Sabe aquela vontade? Não, preciso caçar. Não, existe uma vontade que já está revelada. Você só precisa viver conforme. Isso traz uma paz, né? Lá em Efésios 1 diz o mistério que antes estava revelado em relação à vontade de Deus. O mistério que antes estava oculto, mas agora está o quê? Revelado. Não é mais mistério. Qual vontade é essa? Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então Paulo está falando assim, não sejam tolos, mas sejam sábios, buscando entender qual é a vontade. Quando está falando entender qual é a vontade, é você pegar essa vontade que você já sabe e se perguntar como essa vontade na minha vida precisa acontecer. Gente, isso é libertador. Presta atenção no que eu estou falando. Isso é libertador. Por exemplo, tem gente que acha que não faz sexo antes do casamento com a noiva ou com a namorada porque vai ter um casamento abençoado. Para ter um casamento abençoado. Eu já pensei isso. Quando já pensaram isso? Tá com vergonha de levantar a mão, né?
Mas eu já pensei isso. Irmãos, eu já conheci casais que casaram virgens, casaram nabentes e não deram certo. Então assim, esse não é o objetivo, não é esse mais, de eu faço para ter. Não. Agora é o contrário. Eu tenho, por isso eu faço. Então a vontade ela já está revelada. Agora você precisa orar profundamente no seu coração. Faça a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então não é mais uma caça ao tesouro. Eu quero saber a vontade, eu quero saber a vontade, eu quero saber a vontade. Agora é uma guerra para que a vontade, Edilson, se estabeleça na sua casa. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu tenha um casamento santo. E para que eu tenha um casamento santo, qual que é a finalidade de eu ter um casamento santo? É para ter da bênção de Deus? Não. É porque Ele ama aquele que obedece. Se eu estou num relacionamento de amor para Deus, se eu estou num relacionamento de amor com Ele, e eu quero agradar a Ele, e eu quero amar Ele, e eu quero que Ele fique feliz, eu quero que a glória vá para Ele, eu vou obedecer. Então aí quando você entrar na sua casa, Ju, você ora assim, que seja feita a sua vontade. E aí quando você tem intimidade com a sua esposa, não vai ser mais pro seu prazer, vai ser para a glória dele. Aí vai ser um nível elevado, não vai ser nem para dar prazer pro outro e o outro para dar prazer para você. Vai ser assim, ó, para que ele seja glorificado. Até nisso. Aí quando você for para uma nova empresa, depois de ter ali a sua sabedoria, não é esse cargo, que seja feita a sua vontade. Aí você não vai mais trabalhar para o seu chefe, você vai trabalhar para Deus. Porque aí seu chefe vai ser Deus. E aí você vai viver uma vida para a glória de Deus. Você não vai ter mais aquela pressão, isso está errado, se acontecer, se não sei o que. Não, a paz que enche todo o entendimento vai preencher você. Porque Ele vai te guiar. A partir do momento que você fala que seja feita a sua vontade, aí Deus olha do céu e fala, ixi, agora deixa comigo então. Aí Ele vai começar a guiar você. Aí Ele vai começar a colocar você. Não, você vai aqui. Não, você vai ali. Não, aí quando você vê, você vai estar lá falando de Jesus para um fulano que você nem sabia. Quando você vê lá o seu casamento, você vai perceber que o seu casamento era mais centrado em você e na sua esposa do que Deus. E aí você vai começar a mudar isso. E aí até no seu casamento você vai entender que não é sobre comer da mesa, né? Às vezes a gente fica nessa, né? Casamento é pra mim, é a minha satisfação. Não, aí você vai começar a entender. Agora Deus me colocou com esse mano aqui e com essa menina aqui para que a gente possa alcançar essas pessoas aqui. E aí quando você entrar nesse áudio, aí você vai falar, nossa, que satisfeito eu tô, cara. Que satisfeito eu tô. E aí Paulo ele vai continuar, ele vai dizer, portanto, ele diz, e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E ele fala como a gente vai se encher do Espírito. Ele dá umas instruções de como a gente se enche do Espírito. E fala que falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de todo o coração. Você vai rir. Você vai rir. Mas até para se encher do Espírito, você precisa do outro. Se encha do Espírito, falando. Eu vou repetir. Enquanto você achar que o Evangelho é o Evangelho individual, cada um é responsável pela sua salvação. Se você começar a se aprofundar na Bíblia, começar a falar com Jesus, toma cuidado. Tudo que cai na mão de Jesus, Ele reparte.
É natural. Portanto, toma cuidado. Você ora assim: Jesus, toma minha casa. Sabe o que ele vai fazer? Vai pegar a sua casa e vai repartir. Ele vai começar a usar a sua casa para benefício de outros. Porque, irmãos, essa é a promessa. O fruto do Espírito Santo não é pra gente, não. O fruto do Espírito Santo é para você comer? Não faz o menor sentido. Quando uma árvore dá fruto, você vê uma árvore comendo do próprio fruto? Geralmente esse fruto fica lá, ó, à disposição. A gente que põe cerca, né? Fala, não, esse aqui é meu. Minha propriedade. Então, se você pegar dessa maçã, você vai pagar tanto. Mas se nascer uma macieira ali na frente, vai passar todo mundo e pega. As pessoas vão pegando. Você já viu uma árvore reclamando quando alguém pega uma maçã dela? Fala assim, ah, meu Deus, pegou uma maçã, que folgado. Fiquei aqui 3 meses produzindo essa maçã. Que folgado. Não, o ápice da vida da árvore, o propósito da vida da árvore é dar maçã. É para o que ela foi criada. Então o fruto do Espírito Santo, quando a gente fala do fruto do Espírito Santo, é para o outro. Quando você tem domínio próprio, você abençoa outro. Quando você é benigno, você abençoa outro. Às vezes até quando você tem paz, você abençoa outro também. Porque tem gente que sem paz é insuportável, fica chato. É aquela negatividade assim, tudo vai dar errado, o pensamento catastrófico. Até mesmo na paz, que seja tudo em mente, você abençoa o outro, porque você fica hábil para abençoar o outro. Ah, Gabriel, mas quando que eu recebo? Quando que eu recebo? Irmão, você não entendeu ainda. Se seu pensamento está nisso, você não entendeu ainda. Isso tudo parte do lugar da cruz, do relacionamento. Irmão, Jesus está caminhando com você, mesmo que você não sinta. Jesus está com você mesmo que você não sinta. Jesus está caminhando com você da mesma maneira que aqueles homens lá no caminho de Emaús estavam caminhando. Só que muitas vezes a gente está tão cego que mesmo se Jesus vir no nosso lado, pregar, expor as Escrituras, você não enxerga ele. Já ouvi uma ministração sobre isso, muito interessante, e eu queria compartilhar com vocês, sobre o caminho de Emaús, antes da gente terminar. Mas uma história, esse capítulo do caminho de Emaús, gente, é lindo. Sabe por quê? Aqueles homens que estavam andando no caminho de Emaús, eles estavam há 3 anos com Jesus. 3 anos. Tem pessoas aqui que a gente se conhece. Conheço a Nalva, conheço a Lúcia, conheço o Paulinho, conheço a Rê. Já há anos. Se do nada eles ficam um tempo assim, 3 dias sem eu ver eles, e eles aparecerem, encontrar eles no metrô aqui, no meio daquele mar de pessoas assim, eu vou olhar e falar, moça, olha a Nalva ali. Mas com esses homens foi diferente. Jesus apareceu do lado deles. Jesus. E eles vão reconhecer. Eles estavam andando ali, né? Esse símbolo de Emaús. Emaús era uma outra cidade, longe de Jerusalém. Eles estavam caminhando para lá no sinônimo de desistência. Tipo assim, ai, nossa, Jesus era depois da ceia, né? Ele era aquele que ia libertar Israel, mas tá morto, tá lá no túmulo. Então eles saem com uma expectativa frustrada. Sabe aquela expectativa frustrada? Nossa, eu pensei que ia acontecer, não aconteceu. Eles estão nesse sentimento. Irmãos, nesse momento, se você ceder a essa expectativa frustrada, Jesus pode aparecer do seu lado, que você nem vai reconhecer. Jesus estava andando com esses caras, e aí ele pergunta, o que aconteceu? Por que vocês estão tão tristes? E aí eles começam a pregar para Jesus, pregar para Deus, falar assim, Deus, você não está entendendo, sem saber que era Deus.
Você não sabe o que aconteceu em Israel, você não sabe das notícias que veio o Messias, que ia libertar a gente, que ia fazer acontecer, mas morreu, perdeu, o diabo foi lá, matou, aconteceu tudo, perdeu, morreu, acabou. Você não é o único que não sabe dessas coisas? Aí Jesus, irmãos, esse é o culto dos sonhos. Esse é o culto dos sonhos para todas as denominações. Você pode dizer assim, repetir comigo. O culto dos sonhos para todas as denominações. Sabe por quê? Primeiro, Jesus começou a expor as escrituras para ele desde Gênesis, toda a escritura, Salmos, tudo, explicando por que o Messias tinha que vir, explicando tudo. Foi a maior pregação expositiva da história. Você acha que Nicodemos é o auge? Você acha que Hernandes Dias Lopes é o auge? Imagina Jesus pregando expositivamente, versículo por versículo, o autor lá. Eu queria estar lá só fazendo uns comentários assim. Isso é ouro, isso é ouro, isso é ouro, isso é ouro. E Jesus foi lá, pregou, falou, tal, ia acontecer isso, tal. E aí pros mais penteca. Não, Gabriel, essa pregação aí faltou unção. Por isso que os olhos dele não foram abertos. Mas é dito lá que o coração deles queimava. Então era uma pregação expositiva e com unção. Porque o coração deles queimava. Como a gente diria, molhado no óleo. Mas os olhos deles se abriram? Não. A palavra diz que os olhos deles se abriram quando partiu o pão. Então pega essa dica da unidade. Pega aí. Pega. Mistério. Pode ter pregação boa. Pode ter chaba. Mas se não tiver o partir do pão, os olhos de você. Se o pão não ser partido entre os irmãos, os olhos não serão abertos. É dito lá no texto que quando ele sentou e ele partiu o pão, os olhos deles se abriram. E eles viram Jesus. Saiu fora. Irmãos, existe um motivo para Jesus ter feito isso. Imagina, Jesus ressurreto lá andando na Galileia. O que seria mais fácil para você? Você pensa, matuta. Jesus ressurreto andando pela Galileia. O que seria mais fácil para o cristianismo, Adilson? Chegar lá no centro de Israel, eu voltei. Olhem nações, olhem árabes, olhem egípcios, bárbaros, olhem russos, olhem italianos, olha aqui, que ateísmo o quê, que idolatria o quê, olha eu aqui, eu estou ressurreto, agora vamos lá, vamos começar em Israel, vamos fazer Israel agora, vai começar agora, mas ele não fez isso, ele voltou para a mesa. Porque o que ele quer nos ensinar é que precisa ter mesa, precisa ter comunhão. Quando fala de nova criação, Ministério da Reconciliação, não é só como nós cantamos aqui, de você com Deus, mas é você com o irmão também. Porque é isso que ele vem restaurar, ele vem restaurar uma noiva, ele não vem restaurar uma pessoa individual, não, ele vem restaurar uma família. Esse é o sonho dele, é o sonho de uma família. E é por isso que ele volta para a mesa. É por isso que os olhos dele se abrem aonde? Na mesa. Jesus, ele vai para a mesa. A gente vem aqui e celebra a mesa. Uma vez por semana a gente celebra a mesa. Ele falou, sempre façam isso em memória de mim. Sempre falando do quê? Da mesa. Por quê? Porque é na mesa. É no amar um ao outro. Por isso que ele fala, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. O que é sujeitar-se um ao outro? É considerar o outro maior que você.
E é só desse jeito que as pessoas lá fora vão ver. É só desse jeito que as pessoas lá fora vão olhar e vão falar, mano, tem algo diferente ali. Porque isso não é normal. Isso não é comum. Isso vai contra todas as obras infrutíferas da carne. Isso vai contra o diabo. Isso vai contra tudo que o diabo pensa, a maneira como ele pensa. Como que você se enche do Espírito? Falando. O que nós temos falado nas nossas rodas? Você sempre tem um pouco de óleo para compartilhar com o irmãozinho? Você sempre tem uma palavra de edificação para o outro? Não é à toa que aqui no capítulo 5 Paulo fala que, assim, essas indecências aí, essas prostituição, não seja nem mencionado no meio de vocês. Aqui ele tá falando antes o que não é para fazer e agora ele tá falando o que é para fazer. Então, ao invés da maledicência, ao invés da prostituição, ao invés da imoralidade, falem entre vós com hinos e cânticos espirituais, para que sejam cheios do Espírito. Isso é com o outro. Quando você fala pro outro, não tenha vergonha de falar o que Deus está falando para você com o outro. Tem gente que tem essa coisa aí, eu acho que vem lá de baixo, tá? Eu acho. Mas a pessoa tem um complexo de inferioridade na mente dela, assim que ela olha, aí ela fala, meu Deus, olha aquele lá pregando, olha o pastor Nelson pregando, olha o pastor Felipe pregando, olha o Felipe pregando, olha o Du, já profetizei na vida do Felipe, pastor Felipe. Olha o Du pregando, olha o Juninho pregando, eu nunca vou ser que nem ele, a revelação dele é muito mais especial, volta pro pão. Fala mesmo, fala o que Deus está falando com você mesmo. Fala pro amigo, fala pro pai, fala pro vizinho, fala pro cachorro, fala pro papagaio, fala pro moço da rua que tá passando necessidade. Mas fala para você ser cheio, que a Bíblia está falando, ó, você precisa falar para você ser cheio. Eu gosto muito de um pastor que ele fala que se uma pessoa não, na respiração, se uma pessoa não ter aquele momento de colocar para fora, ela morre, asfixiada. Ela inspira, aí ela solta. Inspira, solta. Irmão, se você ficar contido só aí na sua devocional, e não compartilhar nada com ninguém, porque, nossa, eu sou o pequenino. Ai, meu Deus, essa revelação aqui não é tão especial quanto aquela. Sabe, se você ficar nessa mentalidade, você vai morrer aí. Você vai morrer sozinho. Que nem peixe fora d'água, sabe? Vai morrer sozinho. Não, você precisa falar. Você precisa falar. Olha, aconteceu isso aqui comigo. Olha, isso aqui eu passei por essa luta. Mas agora Deus foi lá e falou comigo e me mostrou e fez. Aí você vai ser encher do Espírito Santo. Aí você vai encher o outro. Aí o outro vai começar a falar também. A gente vai começar falando. Até o negócio incendiar. E aí no meio disso, os hinos, os cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, agradecendo. Você precisa falar. Você precisa ser maduro, você precisa falar. Não fica achando que o que Deus está falando com você na devocional é inferior ao que o pastor fala. A gente tem um grupo lá da igreja, compartilha lá mesmo, compartilha lá. Se alguém reclamar, ficar falando, 300 mensagens, deixa reclamar mesmo, deixa reclamar. Se a pessoa está reclamando é porque ela não está enviando. Deixa reclamar, manda os áudios mesmo, manda os versículos mesmo, manda lá, pode abençoar a vida de alguém. Manda, filho, manda. E aí com o tempo vai vir os mais velhos e vai falar, isso aqui, legal, mas isso aqui tá errado. Isso aqui não sei o quê. Precisa melhorar nisso. Aí você vai se aperfeiçoando e vai mandando. Só não deixe de mandar, porque é assim que, falando entre vós. Nos salmos, hinos, cânticos espirituais, é falando. Assim que nós vamos ser cheios do Espírito. Falando, expondo, colocando para fora. Não tenha medo de orar pelo irmãozinho no final do culto. Tem gente que fica aí sofrendo. O Espírito Santo fica lá, vai lá orar pelo irmãozinho no final do culto. A pessoa não vai.
Não tenha medo de ir lá e orar, seja quem for, seja o pastor Nelson, seja eu, não tenha medo, vai lá, ora mesmo. Declara a palavra lá que vem no seu coração, aí tipo, se tem o dom da profecia, profetiza mesmo. Aí a gente vai, né, retendo o que é bom e guardando, jogando o que não é. A gente vai indo, mas não deixa não, sabe? Vivendo essa mornidão, apagando o espírito, sabe? Não deixa isso aí tomar conta da sua vida. Você tem tanta bênção. A palavra do Salmo 1, eu tenho refletido Salmo 1 essa semana, que fala que, no versículo 2 fala, né, que seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aí ele fala no 4, ele será como árvore plantada na beira de rio, né, que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aí tem gente que fala, tudo que ele faz prospera. Já imagina o carro, já imagina a empresa, já imagina 500 mil na conta. Mas não, ele tá falando de fruto. Fruto! Fruto é pra você? Não, fruto é pro outro. Então tem gente que acha que não tá prosperando aí, que não tá fazendo as coisas porque, não tem dinheiro. Mas aí às vezes a pessoa, cara, enriquece tanto a vida dos outros com a palavra. Eu tenho lá os meus sogros lá, e eles sempre dizem isso, eu acho muito legal. Eles falam, Sofia, que é minha futura noiva, não tenho nada pra te dar, não tenho dinheiro, não tenho carro, não tenho herança, mas olha, o que a gente tem eu dou, que é isso aqui, que ficou cravado no seu coração, e tá aí no seu coração, e tá dando fruto no seu coração. Ser uma árvore que dá bons frutos é isso, ter dinheiro no meio do processo é bom, mas o dinheiro é como se fosse um servo ali pra você te ajudar pra dar mais fruto. Por isso que aí que tá o problema. Você acha que ia ter dinheiro pra você, pra sua casa, aí que tá o problema, tá errado. Não, você tem o dinheiro como um servo pra te ajudar a abençoar, pra te ajudar a multiplicar, porque tudo que vem na mão de Jesus, o que ele faz? Ele multiplica. Eu fico imaginando a gente, tá? Todos nós, orando pra Deus muitas vezes, falando assim, Deus, toma meu filho, Deus, toma minha casa. A gente imagina Jesus pegando assim, cuidando, aí depois dá pra gente. E tá bonitinho, olha como ele tá saudável. Mas às vezes, sabe o que Jesus faz? Pega o filho, ele cura o filho. Mas ele não só cura o filho, ele pega o filho, aí ele transforma o filho, para que o filho dê muito fruto. É que nem Ana. Sabe por que Deus deu Samuel para Ana? Porque Ana deixou de ser idólatra. Ana no começo dizia, dá-me filho, senão eu morro. O Deus dela era o filho. Mas agora a oração de Ana mudou. Ela falou assim, Deus, me dá um filho para que eu devolva ele para ela. Quando você me der esse filho, aí eu vou colocar ele aqui, no templo, bonitinho, e ele vai ser só seu. Eu vou preparar a túnica para ele, ele vem, eu vou colocar nele, eu vou preparar cada ano, eu vou vir, Deus, mas ele vai ser seu. E aí Deus vai lá e ouve a oração de Ana, e dá Samuel, vocês sabem que é Samuel, né? O mito, o cara. E aí depois Deus vai lá e dá outros filhos para Ana. Então Deus ele faz assim, quando você para de pensar só em você e deixa soltar um pouquinho, ele vai lá e abençoa, ele vai lá e cura, mas ele não cura para você, ele não cura para o seu bem-estar, ele cura para a glória dele. E aí ele vai lá e coloca lá o filho onde ele tem que estar. Aí o filho começa a dar muito fruto. Então, mães, tem que orar assim, filho, Deus, meu filho precisa se converter, meu filho precisa... Mas assim, eu não quero que ele se converta para mim. Eu quero que ele se converta para ti, para que ele dê muito fruto. Aí eu tenho certeza que quando isso acontecer, Deus vai começar a agir. E aí o seu filho, talvez, você nem veja acontecer, mas ele vai ser uma tocha acesa. E ele vai começar a incendiar outras pessoas, ele vai começar a dar fogo. Porque tudo que vem na mão de Deus, ele multiplica. Eu gosto muito, vejo isso muito, por exemplo, na vida do meu irmão, do Felipe. Quando ele foi crescendo, eu vi as orações dele, que ele falava, Senhor,
toma minha casa, toma minha esposa, toma minha família. Quer casa mais repartida hoje do que a casa dele? Vira e mexe, tem jovem lá na casa dele, tem vai enfiado. Sabe por quê, Ju? Porque tudo que você pede para Deus, Ele multiplica. Deus, me dá esse carro, eu quero esse carro, eu quero esse carro, eu quero esse carro. Você até chega no pastor, unge esse carro. Cuidado. Que geralmente, quando Deus dá, é para multiplicar. Às vezes, eu tenho treinados com a Sofia. A gente recebe o dinheiro, aí na primeira oportunidade que a gente tem, a gente já começa a implantar em alguma parada. Tá surgindo esse orfanato aqui que precisa R$5 o tijolo, R$2 cada tijolo. Vamos lá, amor, vamos lá, gente. Caramba, recebemos esse aqui, então vamos colocar esse tanto aqui. Porque, eu prefiro eu já ter essa noção e eu multiplicar do que Deus me dá umas, né? Então você não vai multiplicar, então eu vou te multiplicar agora. Agora eu vou te repartir, você tá lascado. Quem fica aí? Mas é isso. Nós nos enchemos do Espírito Santo uns outros, falando, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a ceia. No momento de ceia de hoje a gente tem essa prática aqui na missão de sempre fazer os memorias da ceia. Justamente por conta disso, porque a ceia é um momento de você olhar para o outro. Olhar para a necessidade do outro, porque tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Só a última para acabar. Expectativa. Gabriel, eu tenho esse amigo aqui na igreja. Nossa, ele é muito meu amigo. Nossa, agora é legal. Ele é muito meu amigo. Mas Gabriel tava numa expectativa nele que ele ia me dar um presente. Tava numa expectativa nele que ele ia me mandar uma mensagem naquele momento de adversidade. Nossa, que expectativa que eu tava. Então agora eu não falo mais com ele. Então agora ele não é importante para mim. E outra, Gabriel, quando chegar a vez dele, eu não vou dar nada, porque ele não me deu nada. Eu só digo uma coisa, toma cuidado, porque se você for assim, você provavelmente é o Judas dele. O Judas é a expressão do interesse. É a amizade por interesse. Jesus não fez o que eu quero, então eu vou lá e entrego mesmo. Vou lá e traio mesmo. Interesse. Não seja o Judas de alguém. Mas seja a pessoa que vai falar assim, olha, se eu tivesse com essa pessoa até agora, e a expectativa que eu tinha nela até agora, é que ela me entregasse, eu sou um Judas. Eu não sou amigo, eu sou um Judas. Porque a minha amizade se baseava no quê? No interesse. Não no amor. O amor não tem interesse. Você quer saber se você ama mesmo alguém? Quer saber como amar mais a sua esposa, amar mais as suas filhas? Aquela coisa que a gente fala aqui todo domingo, amar o filho, amar a esposa, amar o cachorro, amar o animal de estimação, amar o tio, amar a avó. Pensa assim, o meu amor é baseado no interesse. Que eu amo só quando a pessoa faz. Eu amo só quando a pessoa está. Eu amo só quando a pessoa me entrega. Eu amo só quando a pessoa me deu aquele abracinho no final do culto, ou no começo, né? Eu cheguei aqui na igreja. Nossa, muito amor. É uma igreja muito amorosa. Nossa, recebi 15 abraços, 30 beijos, 30 declarações de amor. Uau, que igreja boa. Aí na primeira falha,
já muda totalmente o pensamento. Aí você vê como isso é distorcida. 30 declarações de amor, 30 abraços, 30 ois, 30 não foi o suficiente para a pessoa se sentir satisfeita. Não seja os Judas, em nome de Jesus. Entenda que isso aí você pode receber 15, 30, 40 beijos, abraços. Pessoas podem vir aqui falar de você, falar o quanto você é cheiroso, o quanto você é bonito. Nada disso vai satisfazer você, o quanto você precisa. Então se você chega aqui e ninguém te dá um abraço, faz que nem eu uns anos atrás. Ninguém me deu um abraço, então eu vou dar em todo... Não vou deixar nenhum faltar, mas não esperando alguma coisa em troca. Fazendo isso a partir do ponto de que eu sou satisfeito, por isso que entrego. Amém, gente? Esse é o estágio de sair da criança para o maduro. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo fala, e não é à toa. Antes eu pensava como criança, falava como criança, que mais? Mas agora eu falo como um adulto. Eu penso como um adulto. Sabe o que é pensar como um adulto? É eu viver o 1 Coríntios 13. Para os outros. É a relação do pai com o filho. Você entende quando uma criança fica triste porque não recebe atenção? Uma criança. Mas agora quando um adulto fica triste que não recebe atenção, você olha e fala assim, algo de errado não está certo. Tá certo não. Tá em falta aí alguma coisa. Pera aí, calma, vamos voltar. Volta um pouco aí. Vamos ver, vamos analisar. Fala, o que você tá sentindo? Tem um pastor que eu gosto muito, que ele fala assim, que quando alguém vem pra ele falar o que tá acontecendo na vida dele, ele sempre fala que tá acontecendo na dele pra pior. Ele fala, não, tá acontecendo isso, caramba, mano, que você não sabe na minha. Na minha, sei lá, bati o carro essa semana, puxou o pneu, perdi o fulano, meu Deus, tá uma loucura, velho. Tá difícil, cara. Aí a pessoa toma um choque, fala, caramba, mano, tem gente pior que eu. Eu acho que eu vou ajudar. Acho que é o único jeito da pessoa cair na ficha, assim, sabe? É verdade, enfim. Mas é isso. Vamos nos encher do Espírito. Vamos nos encher do Espírito? Amém. Que susto. Fique de pé. Acabamos. Aí já vamos para a ceia. A ceia. A mesa. Cegonha. Então assim, presta atenção aí. Agora a aplicação final. Às vezes a gente pensa que assim, nossa, Gabriel, mas isso é muito difícil. Isso aí, Gabriel, eu vou ter que morrer, cara. Eu vou ter que morrer pra mim mesmo. É isso mesmo. Se diante de tudo isso você tá com esse sentimento de tipo assim, nossa, isso é muito difícil. De fato, eu vou ter que morrer pra mim. Legal, é esse caminho mesmo. Chegamos. Chegou a hora do seu velório. Ai, cara, é bem isso. Mas é importante você entrar nesse lugar entendendo que ninguém vence Deus em dar. O que Deus está fazendo agora é que Ele está dando. Dando. Ai, Gabriel, não tá dando não. Deus não tá dando. Não tá dando. Não tá dando. Você não entende o que tá acontecendo na minha vida. Eu tô sem emprego, tô sem tênis. Sabe? Não tenho nada. Quantos aqui acordaram hoje? Quantos aqui respiraram? Irmão, você não tem noção do quanto é valioso respirar até se parar de respirar. Quantos aqui já tiveram crise de ansiedade? Eu já tive. A sensação de não respirar é muito ruim.
Quando você passa por isso e começa a entender, caramba, mano, agora eu estou respirando. Isso é só um ponto. Mas será que o que Jesus fez na cruz não é o suficiente para, independentemente das situações que você esteja vivendo, você diga, estou melhor do que eu mereço? Será que talvez não seja o suficiente? Será que talvez não seja um motivo para você se tentar? Por ter um carro, por ter uma casa, mas isso aí talvez muitas pessoas não tenham. Mas nós temos uma coisa que é muito maior do que isso, que é o que Jesus fez na cruz. Nós temos o que nós cantamos aqui, nós temos Ele aqui, agora, no nosso meio, na nossa vida, na sua vida. O que Ele já fez, nós temos tudo isso nós já temos. Então, quando você for para esse lugar de morte, você precisa entender que esse lugar de morte, por mais incrível que te pareça, não é para te matar, mas é para te significar, é para te alinhar, é para te colocar no seu propósito, que é o quê? Dá muito fruto. Dá muito fruto, gente. Aí o fruto da Júlia vai saciar ela, e o fruto dela vai saciar o da Júlia, e aí os frutinhos vão saciar as pessoas que estão lá fora, até que todos nós sejamos plenos, cheguemos à maturidade, fomos varões e mulheres perfeitos diante de Deus. E grava essa frase também. Sabe por que o ser humano nunca está satisfeito? Porque o ser humano sempre precisa de mais. O ser humano sempre quer mais. Deus plantou um jardim no Éden, colocou lá todas as árvores, todas as frutas, todos os animais. Lá não tinha dor, lá não tinha morte, não tinha nada. Lá não tinha parente com câncer, parente indo, não tinha nada. Era tudo perfeito, tudo. Ah não, Gabriel, mas não tinha Deus. Tinha Deus também. Deus sempre via no cair da tarde lá. Ele aparecia fisicamente para falar com Adão, para se relacionar com Adão. Sabe essa utopia que você tanto anseia? Tinha lá no Éden. E mesmo assim, o homem quis mais. Não era o suficiente. Aí ele quebrou isso. Aí entrou tudo. Tudo que era de ruim. Você percebe como o problema não está em Deus, mas em nós? Então, irmãos, feche seus olhos. O diabo, ele é que nem aquela serpente lá ali no jardim. Ele vai falar para você aqui agora assim: ai, mas essa pregação é muito dura. Olha o que você está passando. Olha o que está acontecendo na sua vida. Olha o que Deus... será que Deus está mesmo? Será que Deus ainda continua mesmo? Como que Ele permitiria que isso acontecesse com você? Como Ele permitiria que essa situação se implantasse na sua vida? Como que Deus é esse? Se Deus que você prega, esse Deus que você canta não está com você? Mas a palavra diz que Ele é mentiroso. E quando Ele fala mentira, Ele fala do que Ele é devido. Então você vai expurgar essas mentiras agora da sua mente. Eu convido você a levantar a sua voz e falar: eu expurgo essas mentiras da minha mente, que dizem que Deus não está, que Deus não estava lá naquele momento, que foi Deus que fez, que Deus é o culpado, que Deus é não sei o quê. Expurgue isso da sua mente agora. Expurgue isso da sua mente. Expurgue, fale: não é isso. Por mais que eu não entenda, Deus está. Por mais que eu não sinta, Deus está. Aí, se essa sensação não sair, faça uma última oração dizendo: Pai, pode repetir, diga: Pai, hoje eu entrego a minha vida a Ti, independente do que me aconteça, independente de tudo, das minhas expectativas, independente das minhas expectativas, eu entrego a minha vida para Ti, que seja feita a Sua vontade, assim na terra, como é no céu, para que a Sua paz, que excede todo entendimento, preencha os meus corações. Amém. Senhor, eu oro para que
As pessoas que estão aqui nessa manhã, Pai, possam entregar a sua vida a Ti hoje, mais uma vez. Sim, entregue a sua vida a Ele. Entregue. E desfrute da paz. Ele diz: venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. O Espírito Santo está falando isso no meu coração. Tem pessoas aqui que estão sentindo muitas coisas. Sentindo ansiedade, sentindo depressão, sentindo medo. Irmãos, o que Ele chama você hoje é o seguinte: se entregue assim. Se entregue assim. Então erga suas mãos para frente. Pode erguer suas mãos para frente assim, ó. Isso. Então se entregue, comece a se entregar. Fala: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. A palavra diz lá em Filipenses 4: sejam conhecidas diante de Deus todas as suas petições, para que a paz do Senhor preencha todo o seu coração. Então comece a entregar. Fala: Senhor, eu entrego a minha vida. Eu Te entrego. Comece a entregar. Comece a entregar. Não pare de entregar. Fala: Senhor, eu entrego esse medo. Eu entrego essa tristeza. Eu entrego essa dor. Eu entrego essa sensação de vazio. Eu entrego tudo. Eu entrego. Comece a entregar. Comece a entregar. Vá mais fundo, comece a entregar mais. Se entregue mais. Seja vulnerável, se entregue mais.